O livro de Mórmon detalha uma maldição lançada sobre os lamanitas por Deus por causa de sua maldade, que os tornava escuros, repugnantes, imundos e totalmente desinteressantes para os justos nefentas de pele branca, enquanto algumas referências racistas aos nefentas, sendo brancos e encantadores, foram sanitizadas em modernos impressões. A maldição da repulsiva pele escura permanece como um importante enredo no livro de Mórmon. Ensinamentos racistas semelhantes sobre a maldição de Caim também são tecidos no livro de Abraão, que ensina que os descendentes de Zum eram desprezados porque eram negros, não tinham lugar entre os filhos de Adão e não puderam manter o sacerdócio. Enquanto esses ensinamentos permanecerem nas impressões atuais das escrituras canonizadas alias, a Igreja LDS afirma rejeitar tais teorias em sua corrida de ensaio e o sacerdócio. Brigham Young lutou para fazer e manter Utah como território escravo apesar da escravidão anteriormente sendo ilegal no território mexicano que Utah deslocou. Ele apelou para as escrituras e doutrina LDS para apoiar sua posição pró-escravidão. Pelo menos 100 escravos africanos foram trazidos para Utah por membros LDS e muitos nativos americanos foram comprados de tribos locais. A escravidão continuou no território Utah até que a abolição foi imposta pelo governo dos Estados Unidos em 1862. Sob o comando de Brigham Young, a Legião da Marinha massacrou cerca de 100 membros da tribo Tempenogas, muitos dos quais nunca haviam atacado assentamentos mormons. Squaw Peak recebeu o nome da esposa de um grande alce que morreu no canhão durante um massacre. 7 timpanogos desarmados também foram mortos por mormons no massacre de Battle Creek pelo crime de roubo de cavalos, embora nenhum cavalo tenha sido realmente roubado. Brigham Young ensinou que o casamento plural era necessário para a salvação. A prática continuou por 25 anos até o governo do Zewa formou a Lei Edmund Stoker em 1887, que ameaçava confiscar todos os bens e templos da igreja, a menos que a poligamia cessasse. Enquanto presidia do exílio, o presidente Don Taylor escreveu uma revelação afirmando que o casamento plural nunca seria rescindido. 3 anos após sua morte, Wilford Woodruff tornou-se profeta com um governo finalmente pronto para impor o ato. Woodruff escreveu o Manifesto de 1890. Este manifesto foi apresentado como o fim oficial do casamento plural, mas 250 novos casamentos plurais foram realizados secretamente, incluindo os dos apóstolos LDS. Joseph F. M. foi forçado a escrever um segundo manifesto em 1904, desta vez realmente aplicando a fim de apaziguar o governo. 2 apóstolos renunciaram em protesto e foram excomungados. Líderes da igreja LDS lutaram ativamente contra o movimento pelos direitos civis. O NAAC pressionou a igreja LDS a apoiar a legislação de direitos civis e reformar várias políticas LDS que discriminavam os afro-americanos, incluindo o sacerdócio e proibição do templo. Em resposta, o apóstolo era Jeff Benson chamou o movimento dos direitos civis de conspiração comunista na Conferência Geral. Mark Peterson, outro apóstolo, falou a favor da segregação, sugerindo que foi sancionado por Deus e não deve ser adulterado por vários jogadores de futebol afro-americanos de times de outros estados se recusaram a jogar Bill em protesto durante o final da década de 1964 e foram expulsos do time de Wyoming por sua postura. Na década de 1970, 3 membros do LDS foram excomungados por criticar as políticas de exclusão racial da igreja LDS. Não foi até 1978 e com a possibilidade do IS revogando o status de isenção de impostos de Bill por discriminação, que a igreja finalmente reverteu suas políticas racistas e permitiu aos membros negros a participação plena na igreja. No entanto, o namoro interracial e, especialmente o casamento interracial, continuaram a ser desencorajados pelos manuais LDS até 2014. O atual profeta Russell M. Nelson expressou notavelmente a oposição ao casamento interracial em 1995 e este conselho nunca foi rescindido ou negado. Enquanto alguns membros do NCUD apontam com orgulho para o fato de que Utah reconheceu sendo o direito das mulheres ao voto. Esse reconhecimento veio com motivos que estavam longe de capacitar. No momento, a insistência de George Buchanan, que acreditava que não se pode confiar nas mulheres sem alguém para guiá-las e influenciá-las. Os apóstolos reorganizaram a sociedade de socorro, substituindo mulheres inadequadas por aquelas que tinham o espírito certo e estavam dispostas a receber o conselho de seus líderes do sacerdócio e maridos. Essas mulheres, por sua vez, deveriam ensinar as irmãs e dar-lhes opiniões adequadas a
Respeito de consultar o sacerdócio. Impondo obediência à autoridade do sacerdócio. Os homens da Igreja Católica multiplicaram sua própria influência política controlando o voto de suas esposas. Outro movimento importante que a Igreja SUD lutou ativamente foi a Emenda de Direitos Iguais, que afirmou que os direitos civis não podem ser negados com base em um sexo. Líderes convocaram reuniões e organizaram pelo menos 9.000 membros na área de Las Vegas para distribuir literatura, fazer ligações e solicitar doações. $13.000 foram arrecadados por membros na Califórnia para ajudar ao derrotar o movimento. Soya Johnson foi excomungado em dezembro de 1979 por expor a Igreja a seus esforços de lobby contra a época e por criticar o patriarcado LDS. Em 2008, a Igreja LDS mais uma vez assumiu uma posição conservadora, linha dura em apoio à Proposição 8, que negava direitos para casais do mesmo sexo se casarem na Califórnia. Uma carta da primeira presidência foi lida nos distritos de LDS, encorajando os membros da Igreja a fazer tudo o que pudessem para apoiar a proposta de emenda constitucional, doando seus meios e tempo. A Igreja LDS levantou $20 milhões para proteger o casamento. Com e investigou mais agressivamente do que qualquer outro grupo religioso. Ancião Hollande afirmou que nenhum centavo vermelho do dinheiro da Igreja foi para a proposta 8. Mas mais tarde foi revelado que a Igreja gastou quase $200 mil em fundos institucionais. Tudo isso provou ser um esforço desperdiçado quando a proposição foi declarada inconstitucional apenas 2 anos depois. E o casamento gay tornou-se legal em todos os 50 estados em 2015. Se os profetas tivessem algum valor como guias morais divinos, ou se tivessem qualquer presciência profética, seria razoável esperar que introduzissem mudanças sociais positivas à frente de seu tempo. Conforme destacado pela resistência a esses e vários outros movimentos, a Igreja LDS está consistentemente décadas atrasada em questões sociais e faz lobby consistentemente contra o progresso positivo e só faz a coisa certa sob forte pressão externa para fazê-lo. Enquanto as relações públicas da Igreja tentam pintar a Igreja LDS como uma igreja global, a liderança atual da Igreja LDS são predominantemente homens brancos conservadores ricos de Utah com idade média de 75 anos. Quando você imagina a cultura em que esses homens cresceram, não é de admirar que a Igreja tenha um problema crônico ao arrastar os pés nas questões sociais. A estrutura de poder da Igreja também sufoca qualquer contribuição ou influência das gerações mais jovens ou pessoas de gênero não masculino, sendo o bispo local ou o presidente da estaca o único nível aceitável de liderança para compartilhar preocupações diretamente com os irmãos. Aproveite o acesso e a influência sobre os principais líderes do governo local de Utah, bem como no exterior. Uma gravação de vídeo de 2009 vazou, na qual uma autoridade da área sugeriu que o senador Gordon Emmett e sua equipe receberam ordens de marcha da Igreja LDS, referindo-se a eles como senador falido da Igreja. Emmett admitiu ter votado a favor da guerra do Iraque na esperança de eventualmente obter acesso para processos de LDS no Oriente Médio, em resposta a vazamentos de entrevistas de bispos e gravações secretas semelhantes. Líderes da Igreja também tentaram implementar leis de consentimento de gravação de 2 partes em Utah, que exigiriam todas as partes de uma conversa para consentir em ser gravada. A Igreja também fez lobby repetidamente contra a maconha medicinal em Utah e substituiu a proposta 2 da legislação sobre a maconha medicinal contra a vontade da maioria que votou nela. Uma das coisas que a Igreja LDS afirma aqui a diferencia de outras falsas tradições de fé é um profeta vivo que continuamente recebe revelações diretamente de Deus. No entanto, as profecias e revelações parecem ter praticamente secado na Igreja moderna, e a barreira para o que pode ser considerada uma revelação caiu drasticamente. Joseph Emmett regularmente via anjos e membros do Visão Divina e não tinha vergonha de declarar a vontade de Deus, falada audivelmente para si mesmo, e os líderes atuais da Igreja são muito mais tímidos, nunca alegando abertamente ter recebido visitas celestiais diretas ou comunicação audível. Eventos futuros raramente ou nunca são especulados, e nenhum grande evento mundial jamais foi predita com sucesso por ali as profetas. A última entrada nas escrituras LDS foi a Declaração Oficial de 1978, removendo a proibição de membros negros participação plena na Igreja. Nenhuma doutrina ou revelação desde então foi canonizada. As escrituras mencionam mais de 20 livros de escrituras não publicadas que ainda precisam ser traduzidas ou ainda revelado. Joseph Emmett foi o último profeta a produzir tais traduções.
Em várias excomunhões proeminentes, a liderança dos LDS negou qualquer envolvimento, afirmando que a disciplina da igreja é sempre um assunto local. No entanto, o elder Boyd K. Packer se inseriu na decisão de excomungar Paul Toscano e as piadas de Dallin foram mais tarde pego em uma mentira ao tentar encobrir a reunião que havia acontecido. Dallin na brinca disse em uma entrevista que a igreja não pede desculpas e nós não as damos, apontando que a palavra desculpas não aparece em nenhum lugar do Escrituras. Onde quer que a igreja tenha chegado perto de si desculpar, sua palavra preferida é arrependimento. Em 2007, o elder Henry B. Eyring expressou pesar em nome dos membros da igreja em um serviço memorial para as vítimas do massacre de 1857 em Multnomah Meadows. A igreja também emitiu uma expressão pública de pesar por realizar batismos pelos mortos em nome das vítimas do Holocausto. Essas declarações PR são vazias e sem sentido, sem desculpas. Muito parecidas com a frase "erros foram cometidos", expressando arrependimento, reconhece o dano causado sem assumir a responsabilidade por isso, no caso da declaração do Prado da Montanha. A igreja mais tarde insistiu que esta declaração não poderia ser interpretada como um pedido de desculpas. O porta-voz da igreja LDS, Mark Tuttle, disse que não usamos a palavra pedido de desculpas, que usamos. Profundamente lamentamos que nem os líderes da igreja nem a instituição como um todo tenham assumido a responsabilidade pelos danos causados pelos LDS. Igreja, e esta parece ser uma política institucional intencional. Os homens exercem todo o poder na igreja, devido ao seu direito exclusivo ao sacerdócio. Uma mulher adulta deve ceder a um diácono de 12 anos porque ele exerce a autoridade do sacerdócio de Deus, e ela não. Mulheres estão em número muito menor na liderança de NCUD e falam apenas cerca de 10 vezes do tempo alocado para a conferência geral. Apesar de serem apontadas como a maior organização feminina do mundo, a Sociedade de Socorro é presidida por homens. Eles não tomam nenhuma decisão ou política sem a aprovação dos irmãos. Mulheres em NCUD são desencorajados a seguir qualquer carreira além da maternidade, enquanto os homens LDS como provedores podem escolher qualquer carreira que desejarem. As jovens são ensinadas que é seu dever se preparar para a maternidade e que a maternidade também será seu objetivo principal na vida após a morte. Enquanto os homens são informados de que se tornará como Deus e criará mundos nas eternidades, as mulheres são responsáveis apenas por povoar esses mundos. Enquanto os deuses masculinos podem se comunicar com seus filhos mortais, esposas de deuses como a Mãe Celestial nunca devem receber orações e raramente são mencionadas. Homens podem ser selados a várias mulheres, enquanto as mulheres só podem ser seladas a um homem. Até janeiro de 2019, as mulheres foram instruídas a ouvir seus maridos no templo, enquanto os homens só tinham que ouvir a Deus. As mulheres tinham que cobrir o rosto ao orar no templo, enquanto os homens oravam com o rosto descoberto para se casar. Enquanto seus maridos as receberam, as mulheres ainda têm que revelar seu novo nome secreto a seus maridos para que seus maridos possam chamá-las na primeira ressurreição, enquanto os homens mantêm seu novo nome em segredo. O sexismo e a homofobia da igreja são codificados em seu documento legalista. A família é uma proclamação ao mundo. O documento foi elaborado a partir de declarações anteriores de vários líderes para ser usado na luta contra o casamento gay no Havaí. Mais tarde foi designado pelo apóstolo Boyd K. Packer como uma revelação. Prescreve os ideais de 1950 para uma família nuclear e rise dos papéis de gênero, dizendo às mulheres que elas são responsáveis por nutrir seus filhos, enquanto os homens são responsáveis por presidir lá e proteger. Lá também deixa claro que apenas o casamento intersexual é aceitável a Deus. Até hoje nunca foi canonizado. Ainda membros e os líderes da igreja muitas vezes tratam isso como uma escritura em controvérsia. As jovens são ensinadas que são responsáveis pelos pensamentos lascivos dos homens e devem se vestir de uma maneira que esconda seu físico tentador. As mulheres que usam roupas consideradas indecentes pelos padrões NCUD são informadas de que estão andando pornográficas. Jovens, as mulheres também recebem ideias extremamente insalubres de virtude, uma palavra frequentemente usada como um eufemismo para a virilidade. As mulheres jovens aprendem que sua virtude pode ser perdida por sexo consensual ou até mesmo tirada delas por estupro. Elas recebem lições práticas nas quais são comparadas a mastigar chiclete que se torna inútil e indesejável uma vez mastigado, ou um cupicaque que ninguém vai querer se for lambido, esmagado ou cuspido, ou qualquer outra analogia nojenta semelhante. Alguns até pensam que é melhor morrer do que perder a virtude. Elizabeth Emart disse que esses
Ensinamentos destrutivos foram responsáveis por fazê-la acreditar que ela não tinha mais nenhum valor depois que seu captor a estuprou. Revela sua total ignorância sobre o conceito de consentimento, sua total falta de empatia pela vítima e a cultura do estupro que é inspirada pelos ensinamentos LDS sobre modéstia, castidade e virtude. A luxúria é cometer adultério em seus corações. Eles também são ensinados que o pecado sexual é tão maligno que o único assassinato é pior quando os pontos são conectados entre esses ensinamentos assustadores. Muitos jovens em Seúl são imbuídos da culpa de um assassino toda vez que se autoabusam ou visualizam pornografia. Esses jovens vulneráveis são obrigados a confessar esses pecados em entrevistas individuais com seus bispos, o que é em si incrivelmente estranho, embaraçoso e prejudicial. Eles são frequentemente proibidos de tomar o sacramento até que tenham visitas de acompanhamento suficientes para concluir seu processo de arrependimento. Isso pode ser humilhante, já que apenas membros indignos não tomam o sacramento e todos podem muito bem adivinhar os crimes de um adolescente puber que não está mastigando seu pedaço de pão branco e está sempre se reunindo com o bispo. Houve casos em que adolescentes consideraram ou até tentaram o suicídio para escapar de sua culpa e vergonha. O membro LD que Peliagen se matou aos 16 anos porque se odiava por ter sentimentos sexuais saudáveis e naturais. Junto com suas visões doentias sobre masturbação, a igreja também ensina que ver pornografia em qualquer forma é um pecado vil e prejudicial. Membros que viram pornografia mais de uma vez muitas vezes passam a acreditar que são viciados em pornografia e alguns até frequentam aulas de remediação inspiradas em alcoólatras anônimos para quebrar seu hábito pecaminoso. A vergonha extrema imposta a esses pornos os viciados os fazem recair repetidamente em um ciclo de feedback de vergonha. Talvez como resultado desses ensinamentos e atitudes sexualmente prejudiciais, Utah é o estado número 1 para assinaturas de pornografia paga. Curados com fé na terapia. A partir dessas opiniões desinformadas surgiram centros de terapia reparativa, como a Estrela do Norte, que tentou curar indivíduos homossexuais de seus desejos desviantes, vômitos e sondas elétricas amarradas aos órgãos genitais para medir sua excitação. A terapia não era científica e completamente ineficaz e causou muitos danos psicológicos aos muitos participantes. A igreja Seúl acabou denunciando a terapia de conversão em 2016, embora membros e organizações individuais continuem a anunciar seus serviços de conversão para mormons gays. Até hoje a igreja LDS hoje reconhece oficialmente que a homossexualidade não é uma escolha, embora sua retórica em relação à comunidade LGBT tenha sido melhorada apenas marginalmente. A igreja oferece apenas duas opções para membros que desejam companheirismo e expressão sexual, celibato e solidão para a vida, ou um casamento de orientação mista. Esses casamentos de orientação mista raramente são bem-sucedidos e, na maioria das vezes, resultam em divórcio, mesmo coisas como namorar de mãos dadas, beijar ou abraçar, que são permitidos em relacionamentos heterossexuais, são proibidos para membros que, a menos que sejam feitos com o sexo oposto. Em novembro de 2015, uma atualização do Manual de Instruções do Lias vazou. A política atualizada ditava que os filhos de casais homossexuais não podem receber um nome e uma bênção e não podem ser batizados até que sejam adultos, momento em que devem negar seus relacionamento amoroso dos pais para se qualificar para o batismo. Isso vai completamente contra os ensinamentos de Cristo, que disse a seus discípulos para não proibir as crianças de virem a ele, que não impôs tais restrições ao batismo e à salvação, e que deixou claro que as crianças não deveriam sofrer pelo pecados de seus pais. Em resposta, milhares de membros da igreja renunciaram à sua membresia no maior evento de renúncia em massa da história. Apesar da reação maciça de membros e não membros, Russell M. Nelson dobrou e atualizou a política para uma revelação. No entanto, de acordo com a pressão externa da tradição em Seúl, eventualmente forçou a igreja a fazer a coisa certa. Esta revelação foi rebaixada para o status de política e foi descontinuada apenas 3 anos e meio depois de ter sido implementada. Em junho de 2017, uma menina de 12 anos chamada Savannah ficou na frente de sua congregação para compartilhar seu testemunho de que seus pais celestiais a fizeram do jeito que ela é, que eles não cometeram um erro ao criá-la como uma pessoa gay antes que ela pudesse terminar seu testemunho. O primeiro conselheiro da presidência da estaca pegou seu microfone e pediu que ela se sentasse, enquanto a igreja despeja seus fundos em campanhas de relações públicas e sites que afirmam amar
e acolher seus membros LGBT. A realidade é que a igreja LDS acolhe apenas os membros silenciosos e celibatários de sua comunidade. Utah tem taxas consistentemente mais altas de depressão relatada ao longo da vida do que o taxa de US. Utah também tem a maior taxa de uso de antidepressivos nos Estados Unidos, enquanto as taxas de depressão têm alguma correlação com alta elevação, conforme observado em outros estados de altitude. Esses fatos ainda destacam que a associação ao LDS não está de forma alguma correlacionada com maior satisfação geral com a vida e felicidade, e que os fatores ambientais têm uma influência maior sobre o bem-estar do que a afiliação religiosa. As mortes por suicídio entre jovens de 10 a 17 anos de Utah aumentaram mais de 140% entre 2011 e 2015 em comparação com um aumento de 23,5% nacionalmente na mesma faixa etária. Novamente, enquanto a elevação pode ser culpada para altas taxas de depressão e suicídio, em geral, isso não leva em conta a aceleração das taxas de suicídio, pois a altitude e outros fatores ambientais permaneceram constantes. Há algo único em Utah e em outros estados com uma alta população de LDS que está causando esse aumento na taxa de suicídio de adolescentes, e o único fator comum é a influência da igreja LDS. Os bispos LDS não têm treinamento profissional e não são obrigados a passar por verificações de antecedentes antes de serem chamados para essa posição de confiança. As crianças na igreja LDS frequentemente se encontram individualmente a portas fechadas com esses bispos. O objetivo dessas entrevistas é determinar se a criança é digna de avanços ou participação em certas atividades da igreja. Para ser considerada digna, as crianças devem confessar e se arrepender de quaisquer crimes sexuais, incluindo masturbação ou ver pornografia, além de essas entrevistas serem desconfortáveis e vergonhosas para essas crianças vulneráveis. Eles também erodem importantes barreiras sociais para o que é apropriado discutir, em particular com adultos desconhecidos. Em muitos casos isso facilitou o aliciamento de predação e abuso sexual, enquanto a igreja LDS foi informada de centenas de casos de abuso eclesiástico por parte de seus bispos. Eles continuam a permitir essas entrevistas sexuais individuais inapropriadas, sem nenhuma melhoria significativa em suas políticas para proteger as crianças contra abuso. Em março de 2018, vazou uma gravação de uma mulher se passando por jornalista e entrevistando um homem chamado José Bissur. Bissur, muitos chamados na igreja SUD, incluindo ser presidente do Centro de Treinamento Missionário. Durante a entrevista, a mulher revelou que havia sido uma missionária sob seus cuidados enquanto eles estavam no centro de treinamento em 1984 e o confrontou com a acusação de que ele havia preparado e estuprado. Seu bispo alegou que não conseguia se lembrar de tê-la estuprado, apesar de ela ter descrito com precisão um quarto no porão para o qual ele a levou, que tinha uma cama e uma TV com fitas VHS em branco. Ele confessou uma carreira de predador sexual começando quando ele se tornou bispo em 1972 e admitiu ter molestado outra missionária que estava no CTM ao mesmo tempo, e uma possível terceira vítima a quem ele pediu para expor os seios no mesmo porão, enquanto pelo menos 2 de suas vítimas haviam feito o mesmo. Igreja ciente de seus abusos, ele continuou a ser promovido e manteve sua filiação. Em resposta às gravações vazadas, a igreja LDS criou um dossiê destinado a desacreditar a vítima, que incluía seus registros eclesiásticos e antecedentes criminais. O dossiê também foi enviado ao bispo de Gregory, filho de Joseph, bispo que ansiosamente compartilhou com vários meios de comunicação a declaração oficial da igreja. Também mencionou que a vítima havia retornado para casa mais cedo de sua missão e que ela não era mais um membro, fatos que eles usaram como um apto para os membros ativos que ela é infiel e indigna de confiança. Esses esforços para difamar uma vítima de estupro a fim de proteger o bom nome da igreja mostram o verdadeiro caráter do homem que dirigiu. José Bispo ainda é membro da igreja em plena comunhão. Membros de 18 a 30 anos são incentivados a frequentar alas de solteiros. Essas palavras foram elaboradas para incentivar o namoro e o casamento, e os bispos frequentemente assumem o papel de casamenteiros entre os ensinamentos de NCUD que exortam os jovens adultos a não demorarem para se casar, e a alta libido desses adultos que não têm permissão para fazer sexo fora do casamento. Muitos membros se casam assim que terminam o ensino médio ou logo depois. Que um estudo de 1992 descobriu que 45 das mulheres NCUD e 23 dos homens NCUD se casaram aos 19 anos. Embora essa estatística tenha mudado substancialmente desde então, a pressão para se casar jovem não desapareceu longe, e os
Mormons em média se casam 3 anos. Mais jovens do que a média nacional esses. Casamentos jovens frequentemente levam ao divórcio, enquanto os casamentos depois dos 25 e antes dos 35 são estatisticamente muito mais propensos a ter sucesso. Quando a igreja LDS ganha convertidos em países estrangeiros para os quais ela também tende a convertê-los roupas e cultura de ideais ocidentais, muitas vezes sufocando e suplantando milhares de anos de cultura no processo. Isso é especialmente verdadeiro para as culturas nativas americanas e polinésias devido ao ensinamento da igreja mais antiga de que eles são descendentes diretos de antigos israelitas marítimos que receberam pela escura como uma maldição por sua maldade. Os nativos americanos e polinésios convertidos são ensinados a acreditar que o livro de Mormon é sua verdadeira história, é herança apagando e distorcendo sua verdadeira história e cultura. O programa de colocação indígena foi projetado com o propósito de assimilar as crianças nativas americanas na cultura mormon branca e crença, e o grupo Bill, geração lamanita agora conhecida como lendas vivas, apropriou-se da cultura nativa para encorajar a crença e a educação ocidental entre os nativos. O Centro Cultural Polinésio no Havaí também é culpado de cooptar e distorcer a cultura da ilha com o propósito de proselitismo de crianças, e mormonismo são ensinados desde muito cedo a adotar as práticas em Ciudad. Espera-se que sejam batizados aos 8 anos de idade, apesar de serem muito jovens. Para entender o peso e as consequências dessa decisão, eles cantam canções na primária que incutem em suas mentes a importância de seguir o profeta, pagando, dizimar, frequentar o templo, ir para a missão, famílias internas e sentar-se quieto e em silêncio. Para Jesus, a música seguir o profeta repente a frase mais de 54 vezes e beira a lavagem cerebral. As crianças também são incentivadas a prestar seu testemunho na frente da congregação e seus colegas, fazendo reivindicações de conhecimento que eles não podem saber em uma idade tão jovem, e muito menos como um adulto, apresentando repetidamente essas declarações de conhecimento roteirizadas e sendo recompensado por sua família e comunidade por sua bravura e compartilhamento. É fácil ver como esse ciclo de feedback positivo cria um efeito de verdade ilusório. A doutrina em Ciudad ensina que, para obter o mais alto grau de glória no reino celestial e estar com sua família e as eternidades, você deve ter um casamento no templo com um cônjuge LDS digno. Se um dos parceiros tiver uma transição de fé ou não é mais digno do templo, o parceiro fiel é frequentemente encorajado pela liderança da família e da igreja a buscar o divórcio a fim de estabelecer um casamento justo e interno que garanta a glória celestial. Um casamento saudável e uma família amorosa podem ser dilacerados aqui e agora pelo medo de o que pode acontecer em uma hipotética vida após a morte interna, onde a suposta justiça de Deus exige penalidades permanentes, impiedosas e separação interna. A igreja é uma organização secreta que eles chamam de fortalecimento do comitê de membros da igreja, que usa vigilância na internet para monitorar a atividade online de seus membros e farisar a apostasia. Se houver membro, publica qualquer coisa que possa prejudicar o bom nome da igreja. Este comitê envia as postagens ou publicações ofensivas aos líderes locais desse membro, para que eles possam ser disciplinados. Em várias excomunhões proeminentes, dossiês foram preparados contendo todas as publicações ofensivas do excomungado. 2 igrejas, os líderes foram pegos mentindo sobre a existência e o propósito deste comitê. No documentário da BBC Este Mundo, o candidato mormon, enquanto o uso da palavra Shem está ausente, os ensinamentos de Geneli, a prática de evitar e rejeitar os não crentes, que isso significa, é encorajada pelos membros da fé mormon, são ensinados a fazer amizade apenas com aqueles que apoiam suas crenças LDS e rejeitam ativamente qualquer um que os faça questioná-los. Isso cria um grupo interno LDS e um grupo externo de não membros que é visto como inferior ou mesmo perigoso. Ancião dito Christopherson encorajou comportamento brilhante em sua palestra de 2014, salvando sua vida. A palavra de sabedoria foi formada como um código de saúde durante uma época em que o conhecimento comum dizia que beber qualquer líquido quente, incluindo sopa e chocolate quente, fazia mal à saúde, enquanto a maioria dos líquidos quentes agora são permitidos na igreja. Certos chás e café de qualquer tipo são proibidos, apesar da evidência de que nenhuma das bebidas é prejudicial e pode até trazer alguns benefícios à saúde. O Código de Saúde também permite que bebidas suaves sejam feitas de cevada, embora a igreja moderna proíba qualquer consumo de álcool, enquanto milho com alto teor de açúcar e frutose, xarope de gorduras saturadas e outros riscos dietéticos não são mencionados. Parece que a revelação precisa de uma revisão para corresponder às práticas atuais da igreja.
bem como a compreensão científica moderna da saúde alimentar, em resposta ao desgaste causado pelo aumento do acesso à história da Igreja não correlacionada. A Igreja LDS produziu vários ensaios, romances e sites que tentam inocular os membros contra as duras realidades do passado, em vez de fornecer respostas definitivas e posições formais sobre esses tópicos relevantes em vez de se desculpar por erros óbvios do passado. Essas obras geralmente turvam as águas, confundem as questões e fornecem apenas desculpas verbais para os ensinos e ações abomináveis dos líderes da igreja anteriores. Eles também tendem a minimizar e enfatizar as reivindicações da verdade que foram anteriormente ensinadas como fatos incontestáveis, como a historicidade da identidade nativa americana do Livro de Mórmon, como a tradução de Lamanites Joseph e os escritos literais de Abraão, a prática celestial da poligamia ou o potencial humano para a divindade. Essas táticas hipócritas contrastam fortemente com as reivindicações de transparência sem precedentes de vários líderes da igreja. A disciplina da igreja é supostamente projetada para salvar as almas dos transgressores, proteger os inocentes e salvaguardar a pureza, integridade e bom nome da igreja. Um tribunal de amor é realizado por um painel de homens em nível de ala ou estaca, dependendo da posição do sacerdócio do pecador. Esses homens determinam se os pecados dos membros são dignos de desassociação ou excomunhão, por meio de um julgamento simulado que não permitem uma defesa adequada. Aqueles que passaram por esses conselhos raramente sentem que seu bem-estar ou salvação é a principal preocupação, e o amor certamente não é a emoção dominante expressa. Sem o conhecimento da maioria dos membros da igreja, ou aliás investidura e teto não são os mais altos ordenanças que um membro pode receber. Certos casais de membros que tendem a ser ricos e em altas posições de liderança e SIUD podem ser escolhidos a dedo como candidatos para a segunda unção. A primeira parte da segunda unção consiste em uma lavagem e unção dos corpos dos participantes por um oficiante. A segunda parte ocorre mais tarde em uma cerimônia privada entre um casal em que a esposa prepara simbolicamente seu marido para sua morte e ressurreição, e lhe dá uma benção do sacerdócio em uma sala privada no templo. Dizem que aqueles que participam dessa ordenança, por terem seu chamado e eleição assegurados e seu casamento celestial selado pelo Santo Espírito da promessa, eles também recebem a palavra mais segura da profecia, o que significa que sua exaltação é garantida. Qualquer pecado cometido após a segunda unção, exceto o assassinato, não prejudicará sua eventual exaltação. Apenas alguns membros recebem essa honra com base inteiramente em quem eles conhecem perpetuar. Tal prática revela que a igreja é culpada de favoritismo clerical e nepotismo, que o Deus LDS respeita as pessoas e que a liderança superior se considera absolvida de responsabilidade por todos os pecados futuros ou erros em virtude de uma carta branca sagrada. A doutrina dos SUD ensina que os membros e especialmente os líderes da igreja têm o que eles chamam de espírito de discernimento. Essencialmente, o dom espiritual permite que eles percebam o verdadeiro caráter e intenção de outras pessoas, não importa como os profetas e apóstolos SUD foram incapazes de detectar o engano e as intenções violentas de Mark Hoffman, que vendeu centenas de milhares de dólares em documentos históricos falsificados antes de bombardear letalmente embalados 3 coletores LDS-NT. Joseph Bishop foi entrevistado pessoalmente por Spencer W. Kimball, Gordon Beckley, Thomas S. Monson e outros apóstolos, e foi considerado digno de ser chamado para vários chamados elevados na igreja enquanto era um predador sexual autodescrito impenitente. Ted Bundy também foi considerado digno do batismo 3/4 do caminho através de sua carreira de assassinato em série. Centenas de notícias de abuso sexual de bispos, professores do seminário e até mesmo apóstolos testemunham que esse dom do Espírito é inexistente na igreja. SUD. Escrever e vender livros usando sua posição na igreja para fazê-lo ir. Vender biografias floreadas e lisonjeiras de suas próprias vidas e realizações. Assemelha-se muito ao ofício sacerdotal descrito no Livro de Mórmon. Uma das tentativas mais descaradas de lucrar com a liderança da igreja ocorreu quando Devin Duran deu sua primeira palestra em conferência e apresentou sua própria palavra inventada. Ponderigium portanto de Ponderier. Memorize. Quando os membros procuraram a palestra e a mídia social inspirada por ela, ficaram surpresos ao descobrir que um site havia sido criado nos dias que antecederam conferência geral e que o site já tinha tela de mercadorias impressa com a palavra Ponderige e pronta para compra. O filho de Durant, Ryan, com seu conhecimento, configurou o Ponderige.s em preparação para o IP. E ele estava pronto para lucrar com a
palestra de seu pai na conferência, depois uma merecida reação pública. Os preços das mercadorias primeiro caíram, então os lucros foram prometidos para o fundo missionário e finalmente o site foi retirado do ar. A editora de propriedade da igreja Deseret Book, que vende outros apóstolos discursos de conferência reembalados por royalties, continua a fazê-lo com praticamente nenhuma crítica. Há inúmeras histórias contadas pelos líderes em Siúde para inspirar fé, que são mentiras demonstráveis. Um exemplo recente foi quando Jeffrey R. Holland contou a história de um motociclista endurecido que foi milagrosamente reconvertido à igreja por seu irmão missionário após anos de vida pecaminosa. A história foi compartilhada em vários blogs LDS e em todas as mídias sociais. Era tão factualmente falsa que a família real na história teve que estender a mão e corrigir a falsidade, resultando em uma retratação embaraçosa por Mr. Holland. Outras histórias que não são verdadeiras. As recontagens incluem a história da extração do leite contada por Thomas S. Munson, o livro selado de Charles Anton, Cumprimento da Revelação, o resgate de água doce, e a falsa narrativa de que a poligamia foi instituída para cuidar de viúvas. Em um serão de jovens adultos solteiros em 2016, Jeffrey R. Holland afirmou que a igreja estava passando por uma experiência impressionante crescimento e que estava crescendo em estacas de 2 dígitos toda semana. Ele alegou que 15 estacas foram adicionadas em abril. Ambas as alegações eram mentiras descaradas de acordo com os registros estatísticos da própria igreja, que mostram o crescimento de um estado por semana adicionada. No mês de abril, quando ele relatou um crescimento de 2 dígitos, este é apenas um dos muitos exemplos de mentiras contadas pelos apóstolos LDS para inflar artificialmente a fé de seus seguidores. A intensa pressão social para fazer o que a igreja LDS diz ser seu dever: batismo, participação nas ordenanças do templo, o serviço missionário e o casamento estão envolvidos em expectativas e altos custos sociais pelo fracasso. Um exemplo horrível dessa pressão tóxica para se conformar é a história de Caden Alabas, de 18 anos, que foi deixado em Brisbane por sua família quando expressou dúvidas sobre servir uma missão que deveria ter sido sua escolha pessoal. Tornou-se uma necessidade para evitar o abandono por sua família. Ele finalmente conseguiu ligar para seu avô, que o resgatou do deserto e o deixou no MTC para que ele pudesse passar 2 anos longe de casa, ganhando o amor condicional de seus pais. Enquanto a história representa um extremo, a expectativa de conformidade com o amor incondicional infelizmente não é única entre os membros. A igreja LDS coloca uma grande ênfase na obediência, ensinando que a obediência é a primeira lei do céu, fazendo você jurar obediência à igreja no templo, e sugerindo que entregar sua vontade a Deus por meio da igreja resultará em bênçãos e salvação. No entanto, a obediência por si só não é uma virtude. Ao comportamento repugnante e imoral, tem sido repetido em várias palestras que a obediência aos profetas sempre resulta em bênçãos, mesmo que a ação ordenada seja imoral. Essa atitude de obediência inquestionável é incrivelmente perigosa e resultou em várias tragédias documentadas na história da NCUD. Um exemplo perfeito de inquestionável obediência a um comando imoral vem do massacre de Mount of Meadows. Após o assassinato dos irmãos Ferreiros, a investidura do LDS foi adaptada para incluir um juramento de vingança em que os membros do LDS juraram vingar o sangue dos profetas nos Estados Unidos. Na verdade, esse juramento é referenciado no LDS Louvor ao Homem, ou W.W. Phelps. Exige que a terra, particularmente Illinois, expiou o sangue daquele homem. Parley P. Pratt também se tornou um mártir pelos padrões LDS quando foi morto pelo marido legal de uma de suas esposas em Arkansas, quando os pioneiros do Arkansas mais tarde entraram no território de Utah. Os membros da LDS em Cedar City estavam prontos para cumprir seu juramento de vingança e cumprir seu dever sob o comando de seu presidente. Destaca Isaac. Milicianos Mormon, mal disfarçados de índios Paiute, executaram 120 homens inocentes, mulheres e crianças, poupando apenas as crianças consideradas jovens demais para se lembrar do massacre. Brigham Young ajuda a encobrir um assassinato em massa, culpando os Paiutes pelos assassinatos. A igreja nunca se desculpou por esse ato ou por seu papel em exigir vingança e derramamento de sangue de seus membros leais. Os membros LDS frequentemente percebem perseguição ou intenção maliciosa em situações inócuas. Quando Thomas Monson morreu, por exemplo, os membros ficaram positivamente indignados com o obituário escrito para seu líder no New York Times. Não havia nada falso ou intencionalmente depreciativo escrito sobre Monson ou a igreja LDS. No entanto, cobriu os fatos que a igreja, sob sua
Liderança rejeitou movimentos para ordenar. Mulheres manteve sua oposição ao casamento gay, teve que responder à disponibilidade branca da história da igreja na era da informação e viu uma renúncia em massa. Todas essas foram histórias e eventos interessantes que aconteceram sob seu mandato e pertenciam ao obituário de jornal de uma figura pública. Ainda assim, uma petição contundente circulou amplamente, ganhando 190 mil apoiadores, exigindo um pedido de desculpas e uma reescrita. Uma campanha indignante semelhante reclamou da paródia de Death ou de uma representação LDS de Jesus, por uma fé que se esforça para não ser deste mundo e para evite buscar elogios de homens LDS. Membros certamente dão muito peso à opinião externa. Bill tem um histórico horrível quando se trata de proteger seus alunos de estupro, apenas recentemente adotando uma cláusula de anistia que permite que as vítimas se apresentem sem repercussões no código de honra. Que existe ainda uma brecha naquela cláusula, onde o bispo da vítima pode revogar seu endosso, levando à expulsão da vítima. Foi exatamente o que aconteceu em agosto de 2018 em Bill e Dal, quando um estudante foi agredido em uma festa enquanto estava bêbado e apenas parcialmente consciente. Ela relatou para a escola e a polícia, enquanto o homem que a agrediu foi para o bispo. Enquanto ela não poderia ser punida pela escola por seu uso de álcool, seu bispo revogou seu endosso, que ainda resultou em sua expulsão. Estudantes em universidades LDS nunca estarão seguros como desde que os estupradores possam manter a expulsão sobre a cabeça de suas vítimas para silenciá-las. A igreja LDS exerce um nível de controle insalubre e intrusivo sobre seus membros, que se estende até mesmo aos quartos dos membros. Os membros foram desencorajados a usar contraceptivos e outras formas de controle de natalidade, como vasectomia ou irrigação tubária. Um manual LDS exige que um bispo seja consultado antes da esterilização cirúrgica ser procurada, apesar de ser um assunto completamente pessoal que deve envolver apenas o casal. A igreja também proibiu a estimulação oral, que considera uma prática profana e pura. Quando se trata de finanças, a igreja exige que os membros façam um convênio de que darão tudo o que possuem à igreja e e também devem se reunir uma vez por ano com um bispo para garantir que estão pagando o dízimo suficiente para manter sua recomendação para o templo. Não pagam o dízimo integral, perdem a recomendação e o acesso ao templo, e podem perder eventos familiares importantes, como casamentos e casamentos. A igreja também se inseriu no delicado processo de escrever um testamento, sugerindo em um vídeo manipulador que a herança de filhos apóstatas ser desviado para a filantropia e seria de esperar que esses exemplos e numerosas intrusões semelhantes seriam motivo de indignação entre os membros da igreja. No entanto, a igreja e o membro individual tornaram-se tão entrelaçados que tais intrusões, obviamente inapropriadas, não são percebidas como tal pelo membro.